boa tarde João Pessoa, boa tarde Paraíba e boa tarde para o mundo todo que está conectado na primeira edição do Estela ao Vivo, um programa que vai acontecer todos os domingos, onde a gente vai entrevistar a candidata a prefeita de João Pessoa e futura prefeita da cidade, Estela Bezerra. Nesse programa, a gente vai conversar com os internautas, responder perguntas feitas pelo Twitter usando a hashtag Estela ao Vivo e pelo Facebook na página da candidata Estela Bezerra, é a fanpage da Estela. O endereço, se você ainda não curtiu, pode curtir. Já são 3.928 curtidas, a gente está esperando passar das 4.000 hoje. Eu não vou apresentar esse programa sozinho, além da candidata Estela Bezerra que está com a gente aqui no estúdio. A gente vai ter a presença também de Raio Miranda, que vai apresentar muitas das perguntas que os internautas vão enviar para a gente. Raio, boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde, João Pessoa. Boa tarde, toda a Paraíba. Vamos juntos fazer desse espaço democrático um espaço de debate, um espaço de uma conversa muito legal com a nossa futura prefeita Estela. Eu queria começar agradecendo a presença de Estela e convidando ela para falar com os internautas a respeito do que ela tá, a expectativa que ela está colocando nesse momento, nesse novo momento da campanha. Boa tarde, Estela. Boa tarde, Raio. Boa tarde, William. Boa tarde a todos os internautas que estão ligados com a gente nesse momento. Eu espero que esse instrumento, esse veículo inovador de comunicação e de interação, principalmente, nos dê a possibilidade de maior proximidade, de poder responder perguntas e de receber sugestões de vocês no momento em que a cidade toma a maior decisão que ela precisa tomar com relação ao futuro, que escolhe quem vai ser o gestor, e no meu caso a gestora, de uma cidade que tem 744 mil habitantes no momento, tem uma projeção de nos próximos 25 anos chegar a 1 milhão de habitantes, é o segundo maior orçamento do nosso estado e, como capital, tem uma responsabilidade muito grande sobre a construção da cidadania, da democracia e do exemplo para o resto do estado. Então, minha expectativa é ter o melhor debate, é ter a melhor experiência de interação e tocar os corações das pessoas para que a gente consiga seguir em frente. Estela, a gente começa com uma pergunta que não tem a ver com política. Eu não falei, mas a gente vai conversar não é só sobre política não, viu, gente? Vai conversar sobre cultura, sobre comportamento, sobre esporte, sobre cotidiano. Vamos comentar notícias que estão acontecendo agora em tempo real. São 3 horas e 31 minutos. Para quem não acredita que está em tempo real, está em tempo real. E a gente vai começar conversando sobre você, Estela. De onde vem, qual é a origem do seu nome? É um nome de família? É uma herança? De onde vem o seu nome? Eu sou herdeira de nomes de avós. É uma coisa comum no Nordeste e é comum também no mundo. Você tem os filhos, os netos. No caso é muito masculino, mas eu fui herdeira do nome das minhas 2 avós. A minha avó materna se chama Estela e a minha avó paterna se chama Isabel. Esse nome tem muita força, esse nome tem muito caráter, porque eu recebi o nome de 2 mulheres muito fortes, 2 mulheres muito presentes, que são matriarcas e conseguiram criar seus filhos com muita dignidade, com muita integridade, num período em que as mulheres sequer conseguiam ir ao hospital, pariam em casa, né? E eu tive a honra de ser a neta que herdou esses nomes. Um significa Estela, que significa estrela, e outro significa Isabel, que significa princípio, nascimento. Então, se você for traduzir meu nome, ele tem uma aura muito boa, porque ele diz basicamente que comigo nasce ou principia uma luminosidade, uma luz. E eu sempre cresci com essa energia, com essa emanação que vem do meu nome. Eu agradeço muito por ter um nome, por meus pais terem me dado um nome tão bonito e tão significativo. Vamos lá, Raio. Vamos para a pergunta da internet agora. Tá, então vamos lá, né? Vamos começar respondendo aqui os internautas. 2 internautas, Nildo Lacerda e Laís Coutinho, querem saber quais são as propostas em torno da saúde. Eles querem saber o SUS especificamente, quais são as melhorias que Estela está propondo. O SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, é a maior conquista que nós tivemos nos últimos anos. Na década de 80, em 86, nós conquistamos a universalização do sistema de saúde. Isso fez com que qualquer cidadão e qualquer cidadã tivesse acesso ao bem maior,
que é a atenção à saúde. Nós precisamos avançar muito, a década de 90 avançou, e aqui em João Pessoa, com a gestão de Ricardo Coutinho, nós conseguimos, dentre outras coisas, restaurar e reestruturar a rede de saúde, que está organizada entre a atenção básica, atenção especializada e alta complexidade. Nós reformamos todos os hospitais, nós começamos a construir unidades de saúde da família com estrutura adequada. Hoje, se você vai a um PSF, é melhor do que a estrutura de clínicas particulares. Nós fizemos com que João Pessoa saísse do índice vergonhoso de saúde bucal e elevamos João Pessoa a segunda colocada no Nordeste, mas a saúde precisa muito de uma renovação do ponto de vista da mentalidade e da gestão. Nós temos ausências de médicos no PSF, nós temos pessoas peregrinando para poder ter acesso a um parto, porque sai de casa sem saber qual é a maternidade que ela pode ser assistida. Nós temos hoje uma dificuldade das pessoas terem acesso a exames e a consultas especializadas, porque a mentalidade da gestão está atrasada, a tecnologia não está combinando com a forma de pensar. Eu dou sempre esse exemplo, mas meu pai e minha mãe são usuários do Sistema Único de Saúde, assim como eu sou, quando se faz necessário, e meu pai tem glaucoma, é uma doença que é crônica e que está diagnosticada. Não é necessário que meu pai vá ao PSF, vá a um oftalmologista, faça um exame e vá pegar a autorização de um exame, de uma medicação e depois ir buscar essa medicação. Se o PSF conhece quem é os seus usuários e sabe quais são as doenças crônicas, o médico está autorizado, inclusive credenciado pelo protocolo da saúde, para prescrever aquela medicação que é pertinente àquela doença. É uma doença crônica, a medicação já está ali, não tem não existe problemas dele prescrever. E lá mesmo no posto da saúde, este medicamento deve estar disponível para aquele percentual de pessoas que têm aquela problemática. Então, João Pessoa vai avançar na gestão da saúde e vai avançar nas redes também. João Pessoa tem 744 mil habitantes, nós temos uma UPA que tem capacidade de 250 mil habitantes, nós vamos construir mais 2 UPAs que têm capacidade para 250 mil habitantes, o que cobre toda a população, porque existe uma referência do Ministério da Saúde. Tem gente que diz que vai fazer 6 UPAs, desconhece sequer as regras do Ministério da Saúde com relação à referência da população. Qual é a nossa grande avanço também? Nós vamos fazer o novo Instituto Santa Maria em Mangabeira. Esse instituto vai ser não só para que as mulheres tenham assistência ao parto e à obstetrícia, mas elas terão também a assistência a exames que são por imagens e diagnósticos da saúde da mulher e acesso a cirurgias ginecológicas. Hoje uma mulher que tem um nódulo no seio, às vezes passa até 8 meses para ter acesso a uma mamografia e ter acesso a retirar o nódulo para ter uma confirmação de que se ela tem um nódulo benigno ou maligno. Isso não pode existir. Em 8 meses uma doença dessa pode causar a morte de uma mulher. E nós vamos imediatamente modificar essa realidade a partir dessa referência do Instituto. Então, a saúde, além da rede e das estruturas, também vai investir em saúde preventiva. Existem duas doenças crônicas no Brasil de alta escala. Uma é a hipertensão, inclusive responsável pela quantidade de mortalidade que existe no Brasil, é a primeira causa de morte, e a outra é a diabetes, causador e responsável por um grande índice de mutilação em João Pessoa. Se nós tivermos boa prevenção e boa capacidade de fazer com que as pessoas ajudem-se e nos ajudem a promover a saúde preventiva, a gente reduz por demais. Fazer passeio ciclístico, ir para a praça e ter João Pessoa vida saudável, ter uma alimentação balanceada, conseguir ter harmonia na vida, faz com que essas pessoas melhorem as suas condições de vida e nós vamos investir muito nisso. Estela, você falou sobre o Instituto Santa Maria, mas não é aquele que fechou, é um novo instituto, né? Novo prédio. Não, a maternidade Santa Maria era uma maternidade muito mal cuidada, tinha 23 leitos e passava por baixo dela um esgotamento sanitário. Aquilo ali não era uma maternidade, na verdade tinha alto índice de infecção, e eu lembro que era do movimento de mulheres, e o gestor passado é um grande responsável nesse sentido. Tínhamos um índice de mortalidade alto, que aqui não era revelado, e um deles era por infecção hospitalar. As mulheres morriam na hora do parto, numa hora muito sublime da vida de uma pessoa, muito importante na vida de uma pessoa, e muito natural. Ninguém deve morrer porque está tendo um parto. O índice de mortalidade materna é de 3 para cada 100 mil. Então, o natural. Aqui em João Pessoa chegava a 30.
Quer dizer, esse tipo de situação não tem como a gente conviver com ela. O novo Instituto Santa Maria é um instituto integrado de saúde da mulher, que nós vamos fazer na Zona Sul. E por que a gente vai fazer na Zona Sul? Porque a Zona Sul é a área de maior expansão da cidade. Nós temos ali concentrado mais de 200 mil pessoas da nossa população, e é preciso que essa população não precise atravessar a BR-230, que corta a nossa cidade e que tem várias dificuldades para poder ter um acesso a uma assistência e um atendimento que é tão importante e essencial na vida da gente. Mais pergunta, Raio? Tá, de antemão, eu preciso agradecer aqui a participação dos tuiteiros. Nós, acho que só hoje não vamos dar conta, Estela, de responder. A interação tá então, maravilhosa. Vamos fazer cada vez mais espaços como esse. Pois, vai ser preciso. A Gabi Azevedo, questiona se você não se incomoda com as perguntas serem sempre voltadas à questão homofóbica e ao aborto, enquanto as pessoas deveriam estar preocupadas, na verdade, com seus projetos em torno da prefeitura. Na verdade, tem uma pergunta recorrente que é sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Eu tenho respondido com muita tranquilidade. Primeiro porque eu acho que o aborto não é uma coisa que ninguém defenda. O aborto é um fenômeno, ele existe, é um problema de saúde pública, e sendo um problema de saúde pública, com relação à legislação, quem vai gerir a cidade não pode nem interferir, isso é de esfera nacional. Da mesma maneira, a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Agora, do ponto de vista da cidadania, a gente tem hoje em João Pessoa e no Brasil, as mulheres que abortam de maneira insegura são jovens, pobres e negras. E elas morrem por isso, e é a terceira causa de morte. Nesse sentido, a gente tem como política pública dar um enfrentamento a isso. Qual seria a política? Primeiro, manter nas escolas públicas uma grade de educação sexual, de acesso à informação e de acesso a métodos contraceptivos para reduzir o índice de gravidez inesperada ou indesejada. Uma outra questão é aumentar a responsabilidade masculina no processo. Muitas vezes uma mulher comunica que engravidou num processo inesperado e indesejado, e o parceiro não se faz presente nesse momento. Então ninguém engravida sozinho. A participação masculina é fundamental para que a gente avance no sentido de que a nossa espécie tenha preservação e seja melhor cuidada. E na minha gestão, nenhuma mulher que chegar com aborto em curso voltará para casa ou morrerá sem assistência, porque é obrigação do governo fazer assistência sem discriminar. Então, nesse sentido, eu tenho respondido com muita clareza, com muita compreensão, qual é a possibilidade e qual é o papel da administração municipal com relação à questão do abortamento no Brasil e no abortamento em João Pessoa. Com relação à união civil de pessoas do mesmo sexo, eu costumo dizer o seguinte: eu não julgo ninguém e não vim para ser julgada. Enquanto prefeita, eu vou governar para homens, para as mulheres, para criança, para idoso, para pessoa com deficiência, para heterossexual, para homossexual. Eu não posso fazer da gestão e da administração pública um lugar de perseguição, tenho que fazer um lugar de cidadania e garantir o acesso aos direitos e o acesso às políticas. Do ponto de vista jurídico, o Brasil tem um consenso de que se reconhece que pessoas que viveram conjuntamente e construíram patrimônio conjuntamente, eles adquiriram direito. Isso também na Previdência. Então o Brasil avança no sentido de reconhecer não casamento, não religioso, não é isso que está se falando, mas de reconhecer que as pessoas que construíram patrimônio juntos podem e devem usufruir de benefícios conjuntamente. Essa é uma tendência do nosso país. Agora eu acho que a discussão sobre esses temas tenta de fato criar preconceito, gerar preconceito e desviar aquilo que é importante esse no debate da administração. De quem faz esse tipo de provocação, é isso, na sua opinião? O preconceito parte de quem questiona? São questões montadas para esse momento. Ninguém pergunta aqui qual é o patrimônio como é que o patrimônio dos políticos consegue multiplicar e triplicar em 2 anos, em 4 anos, quando o patrimônio do trabalhador passa 10 anos para você ter uma casa própria, 5 anos para comprar um carro, em não sei quantas prestações. Esse deveria ser o debate. Quem está preocupado com a moralidade da gestão pública deveria perguntar por que é que os políticos de plantão tradicionais enriquecem tanto em tão pouco tempo. De onde é que vem o dinheiro desse enriquecimento? Como é que as pessoas têm, além de apartamentos, carro de luxo em seu nome, ainda tem no nome de familiares, sem ter nenhum tipo de negócio? Como é que viram empresários de um tempo para outro? Como é que tem negócios na China? Como é que tem fazendas fora do estado? Como é que você triplica e duplica seu patrimônio
duplica seu patrimônio em 2 anos, em 4 anos. Essa seria desviar o assunto para desviar a atenção dos... Esse seria a questão fundamental de quem está interessado na moralidade da vida pública. Ao contrário, essa é uma maneira de usar a discriminação, de usar o preconceito para tirar o foco real do debate político. Mas a gente não tem isso, a gente fala sobre proposta. Então, falando sobre proposta, o Júlio Zinga, @JúlioZinga no Twitter, pergunta sobre lixo tecnológico, que ele diz que é um problema mundial. Que propostas você tem para esse resíduo extremamente poluente? Na verdade, o resíduo ele precisa ser aproveitado o máximo possível. Hoje a gente tem um lixo tecnológico porque fica obsoleto muito rapidamente e a tecnologia tende a fazer isso. A tecnologia ela é um braço do capitalismo, então ela torna obsoleto muito rapidamente equipamentos importantes da nossa vida, mas nós podemos dar uma vida útil a esses equipamentos e um destino social a esses equipamentos. Nós vamos criar um grande galpão de reciclagem, onde jovens e adolescentes serão instruídos a trabalhar em tecnologia, em recuperar tecnologia, e vamos doar e instalar em vários espaços da cidade, desde a associação até instituições religiosas, centrais na verdade, estações digitais. Vamos dar o acesso à internet e vamos também trabalhar com alfabetização, com turmas de alfabetização de jovens e adultos, com o instrumento digital. Isso eu aprendi com um grupo que já está desenvolvendo isso, vi que era importante e que era eficiente e nós vamos trabalhar com essa via. Primeiro, dar vida útil a esses equipamentos o máximo que a gente pode. E na sequência, a gente também fazer um trabalho social que é de inclusão digital nesse processo todo. O Júlio tem uma preocupação, ele é uma pessoa, eu conheço, é uma pessoa da tecnologia, e eu acho que a gente no futuro, Júlio, e aí eu gosto de pensar no futuro, eu gosto de ter uma visão do futuro, eu gostaria de ter um equipamento que retira o ouro que tem dentro desse material, que diz que tem mais ouro em computador do que tem hoje nas minas do Brasil, só que só os Estados Unidos têm essa tecnologia. Tá, vamos continuar com propostas, só que dessa vez de Facebook, né? O pessoal do Facebook também está interagindo com a gente. E Romildo Valones quer saber de Estela. Estela, como serão os conjuntos habitacionais que você irá construir? Manterão o padrão de qualidade dos de Ricardo Coutinho? Certamente, porque nós construímos isso conjuntamente. São 2 gestões de construção de um modelo de tratar o bem público e a administração pública diferenciada. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi resgatar o caráter público da administração. E nesse resgate, o nosso conceito de cidadania, de moradia, ele é extremamente amplo. Uma casa tem que ter praça, tem que ter posto de saúde, unidade de saúde perto, PSF perto, tem que ter escola, tem que ter creche, tem que ter infraestrutura, calçamento, energia, e todos esses itens, que são os itens do bem-estar social, eles vão ser cumpridos. Só que nós vamos avançar mais. Eu anunciei em rede, em cadeia do nosso guia, que nós vamos manter nas casas de interesse social o acesso ao gás de cozinha, ao gás que é junto em parceria com a PB Gás. Nós já estamos fazendo isso, nós já avançamos nesse sentido. Eu comecei, enquanto secretária de Planejamento, a estabelecer esse convênio. E o que é que o convênio diz? Que além de você ter o gás entubado, você recebe um fogão. Por que vai receber um fogão? Porque para adaptar um fogão, você gasta R$400. E para comprar um fogão novo e manter as pessoas vinculadas a esse sistema de consumo de gás, que é mais barato, mais eficiente, é muito melhor você dar um fogão novo para aquela família. E fogão é essencial, fogão é aquilo que faz com que a família se alimente, não é supérfluo. Uma outra questão é a geladeira. A Energisa já tem essa linha, o governo federal já tem essa linha. E o que é que nós vamos fazer? Uma família muitas vezes que ganha muito pouco, vai para uma casa própria e tem um equipamento de geladeira que consome mais energia do que é necessário. E nós estamos substituindo, o governo federal tem substituído, e nós no município de João Pessoa iremos substituir aquelas geladeiras velhas, aquelas geladeiras que não têm condição, em geladeiras novas, geladeiras que têm eficiência no consumo de energia. Isso melhora a vida de todos nós, melhora a sustentabilidade do país e melhora a vida das famílias. E nós no futuro vamos fazer outras coisas também, porque as pessoas pensam que para aí. Não para não, nós vamos fazer os móveis populares. Eu tenho dito que vou instalar em João Pessoa uma usina de madeira plástica para utilizar o plástico e reutilizar o plástico numa visão de sustentabilidade.
em mobiliário urbano. Esse mesmo mobiliário, esse mesmo material pode servir para fazer dentro das casas, que são casas bastante compactas, móveis que sejam adequados para aquele tamanho. Muitas vezes as pessoas vão comprar um móvel e o móvel é inadequado para o espaço que ela dispõe. E nós podemos e devemos evoluir nesse sentido. Estela, cadê? Deixa eu achar. Seu Lima perguntou o seguinte, uma pergunta bem pertinente. Os políticos mantêm esse tipo de contato direto com o público em suas campanhas, acho simpático, mas desconheço um político que mantém essa prática após eleito. Existe algum projeto de você nesse sentido? Como é o nome dele? Seu Lima. Seu Lima, na verdade a gente vem de uma experiência e eu gosto muito de falar porque eu fui secretária de Transparência Pública e durante 6 meses, na verdade 8 meses, consegui coordenar o Orçamento Democrático. Talvez o instrumento e a construção mais revolucionária, seu Lima, que nós fizemos em João Pessoa. Não só o prefeito Ricardo Coutinho foi até o povo, como ele obrigou que todo o secretariado dele fosse. Então, durante 3 meses na cidade de João Pessoa, existe um calendário administrativo que leva todo o secretariado, juntamente com o prefeito, a um ginásio de escola pública, a um ginásio de esporte que tem a capacidade de receber entre 200 e 1.000 pessoas, e nós recebemos as críticas, ouvimos as sugestões e começamos a trabalhar com essa lógica. A prioridade do investimento de João Pessoa, ele foi determinado a partir do ciclo do Orçamento Democrático, num diálogo direto e constante com a população. Durante todos os anos dessa gestão, nós tivemos a oportunidade de ter o prefeito Ricardo Coutinho e todo o seu secretariado ouvindo e aprendendo com a população, ouvindo as críticas e também dando as sugestões e dando as explicações que são necessárias. O que ocorreu com a gente? Nós ampliamos a nossa capacidade política enquanto sociedade geral e os gestores aprenderam muito mais, porque quem melhor sabe o problema é quem vive dentro dele. E quem melhor pode apontar a solução é também quem vive dentro dela. Então, a gente está avançando muito nesse sentido. E eu acho que o uso da tecnologia também vai ajudar para que a gente abra outros canais de comunicação com vocês. Certo. Vamos fazer mais uma antes de ir para o intervalo comercial, Raíza? Vamos sim. Então, vamos para mais uma do Facebook. Herbert Fittipaldi quer saber qual a possibilidade da criação de um centro de línguas municipal para os alunos da rede municipal. Toda. Está dentro do nosso programa de governo. Se você observar na educação, nós vamos montar a estrutura do centro de línguas. Mas com relação a línguas, nós vamos tanto investir em qualificar e dar condição de especialidade aos alunos da rede pública, aqueles que tiverem mais talento e querem, desejam, vão convergir, como a Central de Línguas do Estado, mas nós também vamos abrir as escolas técnicas, as escolas profissionalizantes, não técnicas. Nessas escolas técnicas que nós vamos qualificar garçons, camareiros, todos os profissionais de hotelaria e de gastronomia e outros profissionais como taxistas, nós vamos estar fazendo com que esses profissionais, para que se preparem para o período do turismo, para que se preparem para receber a possibilidade e a demanda de pessoas que vêm de fora do país, consigam aprender aquele inglês de comunicação rápida e imediata para acolher quem aqui chega em João Pessoa e para dar condições e melhor qualidade aos nossos profissionais. Então, além da Central de Línguas para estudante da rede pública, nós teremos também as escolas de qualificação profissional que terão o inglês básico dirigido a receber os turistas. Certo, então, Estela, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Antes a gente vai ouvir um pouquinho da trilha sonora que está no fundo. A gente não consegue ouvir aqui no estúdio, mas a gente está com um sonzinho aqui. Vamos ver se a gente consegue um. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase O que é essa aqui? todo menino é um rei, eu também já fui rei. Bom, na verdade, assim, eu gosto muito de música popular brasileira. Acho que a nossa cultura, primeiro das manifestações artísticas que me sensibilizam, a música talvez seja a que mais toca o meu espírito. Segundo, eu acho que a nossa cultura, a nossa vida, ela é muito pautada por isso. A poesia que está na nossa música fala muito da nossa história de vida, fala muito da possibilidade que a gente tem no futuro. Então, quando você diz todo menino é um rei, eu também já fui rei, você está dizendo que dentro de todos nós existe a possibilidade do crescimento, da ascensão. E que se a gente preserva uma criança dentro da gente, a gente tem uma possibilidade, uma potencialidade muito maior
de ser mais humano, de ser mais solidário. Essa é uma música muito forte, que vem da força do povo brasileiro, que busca o tempo inteiro ser melhor. E eu acho que esse é uma boa medida para nós. Tá bom, a gente vai chegando no intervalo do primeiro bloco do Estela ao Vivo. Continue mandando suas perguntas pelo Facebook, através da fanpage da Estela e também do Twitter usando a hashtag Estela ao Vivo. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta. Disseram que estourou o ouvido das pessoas. Seguir em frente é prosseguir com o projeto administrativo que começou lá atrás, em 2005, com o prefeito Ricardo Coutinho. Ele mudou a forma de governar João Pessoa, com seriedade, honestidade, transparência, olhando para todos os pessoenses. Para que se possa seguir em frente com nossa cidade, o Congresso do PSB, com quase 1000 participantes, escolheu Estela como condutora de nossos sonhos e esperanças. Mais de 70% dos congressistas escolheram Estela como candidata a prosseguir com o trabalho de Ricardo Coutinho, que João Pessoa elegeu como o melhor prefeito que já teve. Leva em tuas mãos, mulher, a luta do nosso povo, o jeito de um tempo novo. Leva em teu coração, mulher, a batida da união, a força da transformação. Leva com fé. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que se propõe a conduzir João Pessoa para a cidade seguir em frente? Ela nasceu em maternidade pública, estudou em escola pública, viveu a infância e a juventude no Zé Américo, como filha de um trabalhador do porto e de uma mãe professora. Tem João Pessoa na cabeça e no coração. O Brasil, há quase 2 anos, já é governado por uma mulher. E ninguém se arrepende dessa escolha. Como o Brasil de ontem, João Pessoa também precisa cada dia mais do olhar e da sensibilidade feminina para a nossa cidade. Muito obrigado. Quem é essa mulher que nasceu nessa cidade e desde pouca idade aprendeu a questionar todas as desigualdades, todas as dificuldades que tiveram que passar? Quem é essa mulher que cresceu e se formou e com muita competência trabalhou na prefeitura e fez dessa prefeitura um trabalho de verdade que mudou nossa cidade? Todo mundo pode ver. Quem é essa mulher que tem muita experiência, ousadia, tem decência e que pensa lá na frente? Agora vai ser eleita, vai virar nossa prefeita pra gente seguir em frente. Ela é Estela, é 40, ela é Estela, é 40, ela é Estela, é 40, ela é Estela. Mas é porque o William não olha pra ela. A defesa dos direitos. Gente, voltamos para mais um bloco, o segundo do programa Estela ao Vivo, onde a gente está, não é nenhuma entrevista, a gente está batendo papo com a candidata a prefeita de João Pessoa e futura prefeita, no dia 7 de outubro, Estela Bezerra. Estela, antes de a gente continuar com as perguntas dos internautas, eu vou falar mais um pouquinho sobre você. Você foi secretária de Transparência, secretária do Orçamento Democrático, secretária de Políticas para Mulheres e secretária de Planejamento. Pouca gente sabe o que faz exatamente o secretário de Planejamento. Você pode explicar para o pessoal de casa, para quem está assistindo pela internet, o que é que faz o secretário de Planejamento? Secretaria que eu costumo comparar ela como coração. A Secretaria de Planejamento está para a administração pública como o coração está para o corpo humano. É ela quem bombeia todos os recursos, todos os projetos especiais passam por ela. Todas as obras hoje que estão na cidade
passaram pelas nossas mãos, foram licitadas 80% dela através da Secretaria de Planejamento. O orçamento são de outras secretarias, mas os projetos são realizados pela secretaria. Todo o desenvolvimento urbano, o controle urbano é feito por essa secretaria e toda a captação de recursos também. Por exemplo, o Pacto da Mobilidade Urbana, que tem 190 milhões hoje para que João Pessoa faça um investimento para o futuro, foi conquistado, é produto de um projeto executado entre a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Mobilidade Urbana e defendido lá em Brasília por técnicos também dessas secretarias. Eu tive o privilégio de ir defender este projeto e de conquistar esses recursos para João Pessoa. Os recursos da Saturnino de Brito também, na ordem, o PAC 2 na ordem de 167 milhões na época e o total do investimento na ordem de 200 milhões, também foi produto da realização de projetos entre a Secretaria de Habitação e a Secretaria de Planejamento, e eu tive a honra de apresentar em Brasília e conquistar esses recursos para a cidade de João Pessoa. Então, quando eu estou dizendo que vou dar continuidade e que vou fazer os projetos que nós estamos apresentando, eu estou falando de projetos que eu participei da sua construção, que eu fui defender e conquistei junto com outras pessoas os recursos para João Pessoa, e essa é uma das missões da Secretaria de Planejamento. Por exemplo, os recursos que tem, o projeto que tem para proteção da falésia, que nós passamos muito tempo discutindo qual era a maior intervenção técnica, a melhor intervenção técnica para que nós preservássemos o nosso patrimônio paisagístico, nós estamos falando também disso. Todas as grandes obras da cidade passam pela Secretaria de Planejamento. O mercado de peixe, o mercado central, o mercado da torre, todos eles foram licitados por nós, todos eles passaram por essa secretaria. Essa secretaria, como eu disse, ela é o coração da administração pública. Ela também tem a capacidade de prever o futuro para preparar a cidade para o futuro. Então, o plano de mobilidade urbana, o plano de habitação de interesse social, o plano diretor que eu tive a honra de apresentar e defender na Câmara Municipal, todos esses produtos, essas ferramentas de planejamento, também é obrigação dessa secretaria. Então, vamos ao Twitter mais uma vez. Aproveitando o gancho, né, que ela estava falando dos projetos que ela foi defender em Brasília, o Brainer quer saber dos projetos que existem nas criações de ciclovia. Se ela tem projeto de criação de ciclovia e se tem, onde seriam essas ciclovias? Brainer, tem sim, tem de ciclovias. A ciclovia vai estar interrelacionada com o nosso sistema de transporte coletivo de massa. Vou te falar duas coisas, eu estou muito animada com isso. Primeiro porque nós adotamos bicicletaços, nós estamos todos os domingos pela manhã realizando, e hoje nós tivemos realizando um grande bicicletaço na cidade, circulando pelos bairros, vendo as dificuldades que tem, vendo as questões que existem na cidade e vendo o quanto é viável utilizar a bicicleta como um meio de transporte. Bicicleta, ela tem dois sentidos, ela é um meio de transporte e ela é um veículo de saúde também. Qual é a nossa perspectiva? Eu que conheço um pouco a cidade que vivo, ou na verdade posso até sem modéstia nenhuma dizer que conheço bem a cidade que vivo, porque nasci nela, cresci, conheço humanamente e depois tive a oportunidade de aprender muito. Aprendi muito como secretária de Planejamento, aprendi muito como secretária de Transparência Pública, como secretária de Mulheres. Então tive um privilégio de ter um olhar diferenciado sobre a cidade. E neste sentido, nós temos 42 bairros dos 64 existentes que têm a possibilidade de ter uma ciclovia tanto para interligação nos bairros como para o acesso ao trabalho, o acesso à escola. Vou te dar um exemplo. Um trabalhador hoje que sai do bairro das Indústrias e o seu posto de trabalho é na Josefa Taveira, pega um ônibus, vai até o centro da cidade, depois na integração, que foi um grande avanço para a gente, ele pega um outro ônibus para ir para Josefa Taveira. Ele gasta mais ou menos 1 hora e 20 minutos. É muito tempo para um percurso que é tão próximo. O que é que a gente vai fazer? Nós teremos um BRT colocado na via importante, que é a Via Cruz das Armas, que já está sendo alargada, duplicada pelo governador Ricardo Coutinho. Nós ali vamos colocar um ônibus de alta capacidade de via exclusiva. Mas aquele trabalhador, aquela trabalhadora que sai do bairro das Indústrias, ela vai de bicicleta até as Três Lagoas, ali perto das Três Lagoas, naquela região. Tem um terreno onde a gente inclusive já desapropriou. Ali vai ter um terminal, que é o terminal dessa via, da Via de Cruz das Armas, e lá nós temos um bicicletário. Nesse bicicletário, esse trabalhador vai colocar a sua bicicleta, vai pegar um ônibus e vai até Mangabeira direto,
porque vai ter ônibus vindo de Mangabeira direto até esse terminal de integração interbairros. Então, nós teremos outra lógica no transporte público. Um estudante que sai de Mandacaru ou dos bairros dos IPs, que precisa ir até a universidade, é um percurso longo demais para ir de bicicleta. Mas ele vai ter a chance de ir até Epitácio, deixar a bicicleta dele no bicicletário, da Epitácio pegar um ônibus direto para a universidade, seja ela privada ou particular. Então, essa lógica da cidade, ela vai avançar muito. E no bairro mesmo, você usa a bicicleta para ir na feira, você usa a bicicleta para ir na padaria. Tem bairros que têm toda a condição da gente intensificar e tornar mais seguro o uso da bicicleta. Certo, Estela, vamos para mais uma pergunta. A pergunta de José de Aracoeli Ramalho. As grandes empresas implantaram nos últimos anos departamentos específicos de gerenciamento de projeto, visando acompanhar e obter resultado em seus projetos mais importantes. Você pensa em implantar algo semelhante na Prefeitura de João Pessoa? Com certeza, a gente vai não só implantar, na verdade hoje João Pessoa tem uma área de execução de projeto muito grande. Não é à toa que nós aumentamos a nossa capacidade de captar recursos do governo federal através de convênios. Isso é resultado de uma gestão que investiu bastante na qualificação dos profissionais para captar recursos junto ao governo federal. Agora João Pessoa pode sair da lógica só dos recursos do governo federal. Nós temos, principalmente nas áreas de eventos, a exemplo de Recife, a exemplo de outras cidades, uma possibilidade muito grande de captar investimento da iniciativa privada para estar promovendo a nossa cidade. Então é preciso que tenha esta equipe, este grupo, e é preciso também que a gente monte um monitoramento do desempenho da gestão por resultados. Essa é uma experiência que algumas gestões conseguiram fazer e que foi bastante eficiente. Então, João Pessoa vai avançar nesse sentido. A gestão vai ter melhor condição de monitorar o seu desempenho e de corrigir os seus erros a partir tanto de uma equipe capaz de produzir e captar recursos com projetos, mas também de monitorar o desempenho da gestão em várias áreas de sua obrigação. Então, temos vários internautas querendo saber projetos sobre o Centro Histórico. Mas eu vou ler aqui a pergunta de Camila Chaves. Vemos um enorme descaso com o poder público em alguns imóveis do Centro Histórico. Caso eleita, quais serão as suas ações para tornar a área habitável e economicamente atraente? Camila, nós temos uma grande oportunidade, um grande desafio no Centro Histórico. Deixa eu te falar algumas questões que são conflitantes da legislação no Centro Histórico e que a gente precisa avançar. Primeiro que o nosso Centro Histórico, a partir de 2008, recebeu o título de Patrimônio Nacional da Humanidade. Isso nos dá mais condição de investir, mas também mais restrição. Quando você fala que temos prédios abandonados, nós temos muitos prédios privados que são tombados como patrimônio, mas são de propriedade privada, de famílias quatrocentonas, que têm problemas de litígio, que alguns parentes já nem estão mais aqui em João Pessoa e que os móveis estão abandonados. Nós temos outros em que as famílias permanecem com muita resistência e às vezes sem condições de fazer o que a gente chama de restauração, porque você não pode mais fazer reforma, você não pode mais modificar. O que é que nós temos de possibilidade nisso? Nós vamos ter uma linha de financiamento ao Fundo Perdido, junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento, que vai investir na ordem de 3 milhões para que as famílias consigam ter acesso a esses recursos e restaurar esse patrimônio. Nós estamos fazendo uma série de restauração. Essa gestão, ela desapropriou o Clube Cabo Branco, ali no centro da cidade, na Duque de Caxias, e nós colocamos ali para funcionar a Funjop, um prédio público, um prédio que era particular, nós tornamos públicos e restauramos ele. Nós fizemos a restauração da Duque de Caxias, do nosso ponto de Senrés, da Praça Venâncio Neiva, fizemos a recuperação junto com o IFAM da nossa Praça Rio Branco, onde a gente tem um sabadinho bom. Nós fizemos a restauração do nosso pavilhão de chá e nós estamos trabalhando na perspectiva de fazer toda a restauração do Porto do Capim. E ali no Centro Histórico também construir a nossa central de festas e de folguedos populares, Festa das Neves, nosso São João e todas as manifestações da cultura popular. Nós vamos manter uma área, nosso Carnaval Tradição, nós vamos manter uma área específica, como o Rio de Janeiro tem um sambódromo, João Pessoa terá o seu centro de convergência de manifestações e de festas populares. Qual é o nosso grande desafio? É a gente fazer com que o nosso centro histórico tenha habitação, porque é preciso ter habitabilidade, é preciso ter gente morando lá.
precisa ter um comércio vigoroso e é preciso também ter manifestações culturais. A gente tem um conflito hoje porque tem uma área da cultura que ali se instalou, que tem conflito com a moradia. Quando a gente tem pacto de convivência, pacto de moradia, é possível que a gente faça uma boa relação entre atividades culturais e moradores e habitantes nessa região. Geralmente quem mora no centro são pessoas muito idosas, pessoas que resistiram a ficar lá. E é preciso que a gente tenha um tratamento adequado. Uma outra questão é a degradação. Tem uma área da Cidade Baixa, que está degradada, junto ao centro, ao terminal de integração, que nós vamos, em parceria com o governo do estado, atuar muito. Eu fiquei muito triste recentemente porque trabalhei bastante enquanto secretário de planejamento para que ali fosse implantado um call center, onde nós teríamos 4.000 jovens de 18 a 25 anos ganhando entre R$700 e R$1.800, e essas pessoas iam dar muita vitalidade, mas infelizmente o governo não deu andamento a esse benefício que a cidade ia receber. Nós vamos trabalhar com essas 3 vertentes: investimento de restauração do patrimônio público, linha de financiamento para o patrimônio privado também ter seu investimento e a construção de um zoneamento e de um pacto de convivência para que cultura, moradia e comércio tenha melhor condições. E também vamos modificar a circulação e a mobilidade lá, porque o nosso centro histórico ele precisa ter esses investimentos para ser um pouco mais pujante e um pouco mais visitado. Tem uma quarta coisa que nós vamos fazer lá, que é criar o nosso circuito de museus, um museu vivo. A gente não é aquela coisa do museu que apresenta obras, mas é um museu que coloca a nossa produção cultural ali produzindo ao vivo, e quem nos visitar vai ter acesso à fabricação e ao produto da nossa cultura naquela região. Respondida Camila. Vamos agora para Rosana Diogo de Lima. Ela diz: acabei de ver aqui na internet uma matéria sobre creche para idosos. Achei a ideia interessante. Que tal um estudo para futuras creches assim aqui em João Pessoa? Meu nome dela? Rosana. Rosana, é fantástico isso. Na verdade é um centro de convivência de idosos. Creche termina sendo um nome que infantiliza muito. Na verdade, apesar de ter toda aquela aura de pessoas dóceis e bacanas, são pessoas muito sábias que já passaram pelo ciclo de convivência. Uma pessoa tentou uma experiência que é o centro de convivência intergeracional, onde você não só reúne idosos, né? A nossa sociedade precisa ter esse tipo de concepção. A gente às vezes reúne as crianças todas num lugar só, e é bom isso, porque tem a possibilidade da convivência, do desenvolvimento entre os iguais. Mas nós somos muito mais ricos com a convivência da diferença, a intergeracional. Na situação que a gente está falando, e aí é uma política pública, é necessário às vezes um idoso que fica ocioso dentro de casa, que não tem acesso a muita tecnologia, já está muito apático, dele poder sair de casa e ter um lugar onde ele possa passar o dia, conviver, brincar, ter situações, leituras, ter estímulo à sua vida, que é muito importante. Hoje eu vejo muitos idosos indo para o mercado para poder conversar, para poder dialogar, às vezes sentando nas praças, que já é importante, mas nós podemos e devemos ter. São centros de convivência de idosos, onde a pessoa pode passar o dia, nesse dia ter toda a assistência, inclusive assistência médica, assistência social, psicológica, mas principalmente ter um lugar onde possa brincar, onde possa conversar, onde possa fazer leitura, onde possa assistir filmes, e isso nós temos no nosso programa de governo, e nós vamos implantar nos bairros de maior índice de idosos e de idosos em vulnerabilidade social. Estela, a gente tem algumas perguntas recorrentes aqui. A última pessoa que perguntou foi a Alice Estrela, mas teve mais gente, foram umas 4, 5 pessoas, eu já falo o nome de todo mundo. Aproveitando para agradecer a audiência, que está enorme. Daqui a pouco eu passo os números para vocês saberem quantas pessoas estão assistindo ao vivo. Mas tem muita gente perguntando sobre a reurbanização do bairro São José. A Alice Estrela diz que ouviu muito falar sobre a reurbanização, mas confessa não saber como ela vai ser na prática. Você poderia explicar quais ações envolvidas nesse projeto e por que ele terá melhorias para aquela área? Alice, porque o São José talvez seja a nossa maior discrepância dentro do bairro dentro da cidade de João Pessoa. Eu costumo dar essas informações, mas elas são assim muito mais profundas do que os dados. Nós temos Manaíra, de um lado, cortado pelo rio, o bairro de São José. O bairro de São José
é o nosso bairro de maior densidade demográfica. Isso quer dizer que é o maior número de pessoas vivendo por metro quadrado. Nós temos, em média, 10 mil pessoas vivendo numa tira muito estreita entre a Barreira e o Rio. Logo na sequência, nós temos um bairro de maior IDH do nosso município, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O bairro de Manaíra tem entre 0,830 de IDH, que é no nível de países da Europa, inclusive superior ao nível do IDH do município de João Pessoa. Aquele bairro puxa a gente para cima. Ao mesmo tempo, nós temos o bairro de São José com 0,345. Este bairro puxa o nosso IDH para baixo. Essa realidade vive ali muito próxima. É preciso que o bairro de São José, que é feito de trabalhadores, de muitos trabalhadores, eles precisam ter acesso à coleta de lixo, acesso a uma ambulância passando na sua rua, acesso a uma viatura de polícia, se for necessário, para que na urbanização se tenha qualidade de vida. Então, nós garantimos esse projeto. Ele tem, hoje, uma perspectiva de construir mais de 1000 casas e remover aquelas famílias para próximo que vivem em situação de palafitas e de enchente constante, de manter as ruas que têm mais equilíbrio, que não tem problema e que não corre risco, e de ali construir equipamentos, ciclovia, pontes que ligam Manaíra ao bairro São José, pontos de carro, porque tem que ser assim, não são pontos de pedestre, PSF, creche, tudo que um bairro precisa ter, e também a gente conseguir torná-lo menos denso. Para torná-los menos densos é preciso dar melhores condições de vida. Essa é a perspectiva da intervenção do bairro São José. Nós não vamos fazer aquele projeto que foi apresentado pela Prefeitura. Nós vamos, na verdade, fazer com que o bairro São José receba um tratamento que é resultado de um diálogo que nós tivemos durante muito tempo com comerciantes, com os moradores de lá, com os mais antigos, e nós chegamos a um consenso de que o projeto precisa estar mais próximo da expectativa das pessoas, e nós vamos agir dessa maneira com o bairro São José. Eu terei a oportunidade de falar um pouco mais disso mais para frente. Raíza, só para comentar, a gente está com 3 mil pessoas assistindo ao vivo. A gente quer agradecer a audiência de todo mundo e continuem perguntando, que o programa ainda vai durar mais um pouco, viu? Vamos para mais uma pergunta do Twitter, Raíza? Vamos sim. Antes disso, também tem uma boa notícia sobre o Twitter. Já somos tendência, hein? Estamos no Trend Talk João Pessoa. Tá, Estela? Só para que manter. Bom. Agradeço aos internautas, agradeço a todos vocês que estão aqui participando, nos prestigiando. Isso me dá muita força para continuar o bom debate na política. Vamos lá. A Tati Pimentel quer saber: há algum projeto para o enfrentamento ou tratamento dos dependentes químicos em João Pessoa? Sim, Tati, tem sim, porque a gente está considerando que segurança pública, apesar de não ser competência da municipalidade, é um problema do município e que a prefeitura tem muito a contribuir com isso. Afinal de contas, é no território do município, que é a unidade real, que as coisas acontecem. É na sua rua, é na sua casa, é na sua cidade, né? Então, qual é a nossa perspectiva com relação a isso? Com relação à segurança pública e também com relação à drogadição, nós vamos fazer o que nós estamos chamando de construção do território protegido. Nós vamos instalar 600 câmaras por toda a cidade, principalmente nos equipamentos públicos, escolas, mercados públicos, cemitérios, logradouros. Hoje já tem monitoramento por imagem para a mobilidade urbana e nós teremos também para vigilância. Compartilharemos essa central de monitoramento com a Polícia Militar e com a Polícia Civil para questões de risco de crime, mas manteremos a paz e a ordem através de uma construção de território ocupado pela cidadania. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que, quando estou na frente de um banco e que tem aqueles carros fortes com pessoas armadas, eu faço minha operação rapidamente e saio, porque eu temo muito mais a segurança armada e fico muito mais tranquila quando eu passo numa praça, por exemplo, e tem iluminação, tem criança brincando, tem idoso conversando, tem gente namorando e a gente percebe que aquela praça está ocupada pelo cidadão de bem. Então o criminoso e o crime não se aproximam desse lugar. Mas você perguntou sobre tráfico de drogas e sobre como é que a gente vai tratar os nossos dependentes químicos. Estou falando de uma perspectiva de prevenção, para a gente ter cidadania contrapondo e rivalizando as drogas e a dependência química. Qual é a outra questão? Pessoas que já estão nessa situação. Nós vamos ampliar a rede de saúde mental, nós vamos ampliar o CAPS-AD, que é o Centro Psicossocial
de atendimento, de atenção a químicos dependentes de álcool e drogas, e nós vamos criar o Centro de Apoio e de Tratamento e Desintoxicação ao crack. Nós vamos ampliar também os leitos de desintoxicação na rede hospitalar e preparar os hospitais de fato para estar trabalhando com essa perspectiva, porque na política nacional nós desconstruímos a ideia manicomial e é preciso que os hospitais sejam estruturados para poder dar conta dessa demanda. Estela, existe algum projeto para incentivar a família do usuário? Justamente o centro, eu falei do Centro de Apoio às Famílias. Na verdade, quando as drogas chegam na vida de uma pessoa e chega de maneira tão desestruturante, a família é quem mais sofre. Eu tenho acompanhado casos que são extremamente de cortar o coração, como diz, e que a família se sente muito impotente e aprisionado. Muitas vezes aquele que é o filho bem criado termina sendo um agressor dentro de casa, porque em função de manter seu vício, comete inclusive crimes dentro de casa. Esse tipo de situação a gente precisa dar suporte. Hoje, a iniciativa em João Pessoa é muito feita pela Vida Viva, que é uma iniciativa religiosa muito bem sucedida. O que é que nós vamos fazer? Fortalecer as iniciativas que já existem, principalmente das instituições religiosas, mas nós vamos desenvolver um equipamento público que também tem a responsabilidade da solução. Nós temos hoje as fazendas laborais, elas de certa forma atuam e dão acompanhamento à família. As famílias precisam ter fortalecimento da sua espiritualidade, e isso é uma parte que as religiões podem fazer, mas precisam ter fortalecimento da sua capacidade de resposta. E aí o poder público vai entrar nessa linha também para a gente junto combater isso. Isso não se resolve por decreto, isso é um pacto entre poder público, família e a sociedade como um todo, para que a gente vença, e nós precisamos vencer. Nós não podemos ficar refém do crack e refém da dependência química, principalmente como os nossos jovens têm ficado. Isso é uma questão de honra e de coragem. Nós vamos enfrentar e nós vamos vencer. Estela, pergunta de Heráclito Targino, através do Facebook. Estela, você é a favor do passe livre estudantil? Ou tem alguma ideia ou proposta voltada aos transportes dos estudantes? Ele diz que diminuir o preço da passagem, o estudante tem que ir para casa almoçar e depois voltar para a escola de novo. E fala também sobre uma proposta voltada aos fins de semana, onde os estudantes não iriam pagar a passagem de ônibus no sábado e no domingo. Você tem alguma proposta voltada a isso? Heráclito, na verdade eu sou a favor que todas as políticas fossem universais, mas isso tem um preço. E hoje, dentro do desenho da nossa política, a gente absorveu como universal saúde, educação e assistência social. A gente não conseguiu transformar o transporte público, que é um bem público, assim como a concessão pública da comunicação, como uma coisa que é um benefício de todos, mas só mantido pelo poder público. A gente não tem sustentabilidade econômica para isso. O Brasil é um país que já tem uma crítica muito grande pelo alto índice de impostos cobrados. O Brasil é um país que tem um alto índice de corrupção e de desvio de dinheiro público. O Brasil não tem sustentabilidade para transformar o transporte coletivo em uma política pública universal bancada pelos impostos da gente. Alguém paga, alguém vai sempre pagar. Qual é a nossa situação? Eu fui uma das pessoas que lutei pela minha entrada, tanto no cinema quanto no nosso transporte público. Na minha adolescência, essa foi uma das situações que a gente enfrentou. Eu defendo que a gente tenha aos domingos, e aí é uma coisa importante, todo e qualquer cidadão tem o direito a ter o acesso ao transporte público gratuito para o seu lazer. E defendo que, paulatinamente, a gente vá pensando na perspectiva do estudante da rede pública. Agora, o estudante da rede pública não precisará mais voltar para casa para almoçar, para fazer nenhuma atividade, porque na implantação da escola de tempo integral, nós teremos, com toda certeza, uma grade curricular e almoço de qualidade disponível ao estudante que fica e permanece na escola. A gente vai avançar nessa perspectiva na medida em que tenha sustentabilidade econômica dentro da prefeitura, com as isenções que são importantes, mas também sem tirar a vitalidade do governo de responder pelas suas atribuições. Pessoal, vamos fazer mais um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta com mais um bloco de Estela ao vivo. Continuem mandando suas perguntas. A gente agradece novamente aos mais de 3 mil internautas que assistem o programa nesse momento. E a gente volta daqui a pouquinho. Vamos ouvir mais um trechinho de música? Tem mais música aí?
Se eu fugir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não ligo e não digo e que fico, só vou aprontar. Mais expressão da brasilidade nossa e da nossa força de enfrentar a luta com muita alegria. Então é com essa alegria que a gente vai pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, gente. Até já. Posso falar já? Seguir em frente é prosseguir com o projeto administrativo que começou lá atrás, em 2005, com o prefeito Ricardo Coutinho. Ele mudou a forma de governar João Pessoa, com seriedade, honestidade, transparência, olhando para todos os pessoenses. Para que se possa seguir em frente com nossa cidade, o Congresso do PSB, com quase 1000 participantes, escolheu Estela como condutora de nossos sonhos e esperanças. Mais de 70% dos congressistas escolheram Estela como candidata a prosseguir com o trabalho de Ricardo Coutinho, que João Pessoa elegeu como o melhor prefeito que já teve. Leva em tuas mãos, mulher, a luta do nosso povo, o jeito de um tempo novo. Leva em teu coração, mulher, a batida da união, a força da transformação. Leva com fé. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que se propõe a conduzir João Pessoa para a cidade seguir em frente? Ela nasceu em maternidade pública, estudou em escola pública, viveu a infância e a juventude no Zé Américo, como filha de um trabalhador do porto e de uma mãe professora. Tem João Pessoa na cabeça e no coração. O Brasil, há quase 2 anos, já é governado por uma mulher. E ninguém se arrepende dessa escolha. Como o Brasil de ontem, João Pessoa também precisa cada dia mais do olhar e da sensibilidade feminina para a nossa cidade. Muito obrigado. Quem é essa mulher que nasceu nessa cidade e desde pouca idade aprendeu a questionar todas as desigualdades, todas as dificuldades que tiveram que passar? Quem é essa mulher que cresceu e se formou e com muita competência trabalhou na prefeitura e fez dessa prefeitura um trabalho de verdade que mudou nossa cidade? Todo mundo pode ver. Quem é essa mulher que tem muita experiência, ousadia, tem decência e que pensa lá na frente? Agora vai ser eleita, vai virar nossa prefeita pra gente seguir em frente. Ela é Estela, é 40, ela é Estela, é 40, ela é Estela, é 40, ela é Estela. Vamos. E aí, pessoal, a gente está de volta com o programa Estela ao Vivo, o último bloco, o terceiro e último bloco, com a candidata e futura prefeita de João Pessoa, Estela Bezerra. Estela, eu queria começar esse terceiro bloco fazendo uma pergunta sobre o voto, a decisão do voto nessa última, nesse último mês praticamente. Hoje é dia 2, a gente tem mais um mês e pouquinho de campanha. Tem muita gente que diz nas redes sociais, na internet, que vai votar nulo. Por que essas pessoas devem repensar o voto e devem votar em você para prefeita de João Pessoa? Na verdade, o voto é um direito e é um dever. No Brasil, ele é tratado dessa maneira. Existe uma corrente que diz que o voto não deveria ser obrigatório. O Brasil é um país que vive muito pouco tempo de democracia. Nós acabamos de sair de um processo de ditadura, onde parte do imaginário e do sentimento brasileiro foi muito prejudicado com o processo de ditadura. Na sequência, nós tivemos um processo de abertura e fizemos escolhas erradas,
inclusive no cenário nacional, tivemos a oportunidade de fazer história, corrigindo uma escolha errada que fizemos, transformando o país num grande movimento social na luta pelas diretas já e depois pelo impeachment de Collor. Nós estamos ainda engateando na democracia. E qual é o sentimento que eu tenho? Que a política e a democracia precisam urgentemente ser ressignificada. É preciso que a gente mude o perfil da política e do político, porque tem afastado muito as pessoas do interesse da participação. Então, qual é o nosso grande desafio? É fazer com que a sociedade se intere da grande responsabilidade que ela tem, porque o sistema democrático é um sistema de escolha e de correção permanente. Se nós estamos desencantados com o político e com a política, somos nós, de maneira direta ou indireta, que estamos construindo esse ambiente. Somos nós que votamos e somos nós que tiramos quem lá não corresponde à nossa perspectiva. O que ocorre no Brasil é que quem tem mais informação, quem tem mais acesso, quem tem mais consciência, fica numa posição muito confortável, que é não vou participar, não vou votar. Na verdade, essas pessoas que às vezes têm um acesso a um bem cultural e a informação em nível muito maior, elas podem e devem participar ativamente na disputa, na boa disputa da política. Porque muitas vezes, quando essas pessoas saem de cena, se retiram, jogam a toalha numa linguagem popular, quem define o voto e quem define quem entra e quem sai é justamente aquelas pessoas sem nível de informação ou sem nível de consciência, né, porque são duas coisas diferentes, que basicamente vendem o voto por interesses muito particulares. Uma parte muito vulnerável que vende o voto por conta da galinha do almoço e outra que tem outros interesses e que vão ganhar levando aqueles grupos de poder e mantendo os seus privilégios dentro desse contexto. Então, para quebrar esse tipo de coisa, que a política não foi feita para enriquecer ninguém, nem foi feita para vaidade pessoal, ela foi feita como instrumento de gerar benefício coletivo. Para quebrar isso, é preciso que o cidadão e que a cidadã que tem consciência se intere e assuma o seu lugar nesse cenário, nesse debate. É dessa maneira que eu construí a minha posição política. Eu acho que as pessoas que têm essa possibilidade devem urgentemente contribuir com a ressignificação da democracia e a ressignificação da política no Brasil. E isso começa não só pelo voto, mas também pelo debate político constante e cotidiano, porque o voto é um instrumento só. Na verdade, o grande instrumento de cidadania é a participação consciente e permanente do cidadão no processo de escolha do debate público. Tem mais pergunta da internet, Raia? Tem, as perguntas não param de chegar. Estela informou no bloco anterior a questão do almoço nas escolas municipais. Mas tem muita gente querendo saber mais detalhes de como vai funcionar as escolas em tempo integral. Na verdade, a escola em tempo integral ela é um grande desafio nosso, porque não é só escola em tempo integral, tem que ser educação em tempo integral, tem que ter uma grade pedagógica dentro dessa perspectiva. E a escola ela precisa ter estrutura, ela precisa ter recursos culturais, recursos tecnológicos, recursos humanos que possam, no período, você tem a grade formal de educação e vai ter a grade complementar pedagógica, onde tem cultura, onde tem esporte, onde tem tecnologia. É necessário que tenha recursos humanos disponíveis, espaços adequados e recursos e instrumentos tecnológicos disponíveis também para a gente implantar isso. Refeitórios para que o almoço seja adequado e uma ação constante de aperfeiçoamento. João Pessoa hoje tem 10 escolas padrões que têm capacidade para isso, tem outras escolas que também têm, e nós temos parte da rede com ginásio. É preciso avançar muito na infraestrutura. Tem gente aí que vai dizendo que vai dar tablet, não conhece a realidade da estrutura da nossa cidade e o que a gente precisa avançar na perspectiva de fato garantir que a escola seja de tempo integral, com ambiente adequado e com recursos adequados, inclusive recursos humanos. A prioridade da educação será a escola e a educação em tempo integral, e nessa perspectiva nós vamos começar com os bairros de mais vulnerabilidade de indicador de desenvolvimento humano. Aqueles bairros onde os pais têm menos condição, trabalham mais, deixam seus filhos desprotegidos e os meninos têm meninos e meninos têm menor oportunidade. Então, nesses bairros, a exemplo do Grotão, a exemplo do bairro das Indústrias, os mais longínquos, os que estão na periferia da cidade, eles receberão o privilégio de ter o investimento para estruturar a escola de tempo integral, porque é assim que deve ser. A gente deve atender primeiro a quem mais precisa para chegar a todos que necessitam. E é dessa maneira, usando a racionalidade, a equidade e a responsabilidade sobre o uso do dinheiro público, que nós vamos avançar muito na educação.
um grande desafio, e a coisa que a gente tem para fazer na educação é transformar a educação em uma educação pública de qualidade. Eu sou de uma época em que, no momento em que eu ingressei na universidade, mais de 50% da minha turma vinha da iniciativa pública, vinha da educação pública. É impossível conviver com a situação onde os alunos entram na escola pública e não conseguem passar no vestibular e vão fazer ensino superior de baixa qualidade remunerado. O filho do trabalhador, o filho da população mais carente de João Pessoa merece e deve ter uma educação de qualidade, porque a educação é a carteira da cidadania de todos nós, é um direito de todos nós e é a grande porta da oportunidade para que a gente se desenvolva e seja feliz e contribua com a sociedade. Aproveitando o gancho, o Juninho pergunta via Twitter: qual a política para os jovens não concluídos do ensino médio que moram nas comunidades carentes de João Pessoa? Olha, é preciso concluir o ensino médio, isso não tem como. É preciso que os jovens tomem consciência de que eles são protagonistas da sua história. E a gente vai criar as condições para isso, e em parceria com o governo do estado. Você sabe que o ensino médio não é uma responsabilidade da administração municipal, é uma responsabilidade dentro das esferas de competências. A educação superior é da União, sem que esteja impedimento do Estado fazê-la, tanto é que a gente tem a UEPB. A de ensino médio é do Estado e a do ensino fundamental e básico é do município. Nós vamos absorver toda a educação infantil, nós vamos absorver todas as creches do Estado, e o Estado vai trabalhar com duas perspectivas para os jovens que terminou até a 8ª série. E aí eu defendo claramente que qualquer jovem, qualquer pessoa de qualquer idade, volte a estudar sim. Primeiro, você ter educação para jovens e adultos que consiga captar e recuperar essas pessoas. Segundo, você ter educação, o que a gente chama escola de qualificação profissional. Aquele que te dá uma habilidade de trabalho para que você, ao mesmo tempo, consiga sobreviver e volte a estudar em horário noturno ou no horário que der, porque é necessário fazê-lo. E a gente vai fortalecer, junto com o governo do estado, com a construção das escolas técnicas, novas vagas e novas vias para que a população tenha acesso. Mas, enquanto município, além da gente ter as escolas de qualificação profissional, nós vamos, como aquela que eu já falei, o galpão de recuperação do lixo tecnológico, a escola de gastronomia, a escola de construção civil. Então, todas essas escolas, elas vão te dar a condição de ter uma habilidade para desenvolver um trabalho. Porém, nada substitui a educação formal. Estela, o Marcelo JC Souza, no Twitter, fala sobre o mercado informal de serviços. Como é que você pretende aprimorar e dar incentivos a esse setor? Na verdade, a gente avançará mais quando a gente tiver mais postos de emprego e trabalho formal. O trabalhador precisa ter carteira assinada, o trabalhador precisa ter imposto, na verdade, previdência, para poder pensar no futuro. O trabalhador precisa ter férias, o trabalhador precisa ter as condições para ter uma vida humana. A vida não foi feita do trabalho, o trabalho foi feito para a vida. Essa é a lógica que a gente tem que construir. Agora, existe hoje muitas pessoas que estão no mercado formal. Não dá para pensar no mercado informal. Não dá para pensar numa cidade, numa sociedade ideal, quando a gente tem o quantitativo de pessoas excluídas do processo, mas que batalham muito para sobreviver. Nós criamos vários mercados e vários espaços de comercialização para aquele comerciante, para aquele camelô que vive de uma atividade informal. A nossa perspectiva é, através do empreender, ampliar cada vez mais a formalização. Existem linhas de incentivo do governo federal, que é o Simples, que você vai regularizando algumas atividades por preços muito pequenos, onde os impostos são muito pequenos e ao mesmo tempo ganha seguridade, e a gente vai crescer no sentido de regularizar algumas atividades do mercado informal e dar melhores condições de trabalho humano para essas atividades, para que a gente vá paulatinamente saindo dessa base de exclusão social e cada vez mais avançando na seguridade, na segurança do trabalho e na qualidade de vida das pessoas. A gente tem feito isso muito no comércio informal, podemos avançar muito em outras atividades. Eu tenho uma linha que é na formalidade, que eu gostaria até de ter a oportunidade de falar aqui, e que vou falar mais na frente também, é que nós temos aí uma proposta muito especial para quem faz algumas atividades no ramo
aqui de João Pessoa, que tem muito mercado e que a gente vai fortalecer, intensificar, porque se esse mercado se intensifica, a gente vai ter mais postos de emprego. Com turismo nós vamos ter mais postos de emprego e nós vamos trabalhar na perspectiva da humanização, da regularização e da ampliação dos postos formais de trabalho. Antes da gente perguntar, a gente tem tempo para mais umas 2, 3 perguntas para a Estela. Quero aproveitar para agradecer todo mundo que está comentando no Facebook, na fanpage da Estela. Leonardo Leandro, José de Aracoeli, Camila Chaves, Dérica Virgulino, Romildo Valones, Heráclito Tagino, Paula Viana, Flávio Torres, Herbert Fittipaldi, Ana Sueli Pereira, Rosana Diogo de Lima, Seu Lima, Carlos Alberto, ou seja, todo mundo que está ajudando a gente construir esse programa Estela ao vivo. Vamos fazer mais uma pergunta em relação ao software livre, Estela. Leandro Almeida pergunta: qual a sua opinião em relação ao uso do software livre no governo? Leandro, na verdade eu gostaria de avançar ainda mais. Nós estamos substituindo, enquanto secretária de Planejamento, eu consegui fazer um grande avanço na Prefeitura, consegui junto com os técnicos da Prefeitura e junto com a maturidade do processo, a vencer um contrato superado que tinha. Estamos hoje desenvolvendo o SIM, que é o Sistema de Informação Municipal, que vai ser montado todo na base de um software aberto e que vai ser compartilhado com a administração pública. Eu tenho todo o interesse de absorver e de usar, como no governo federal, alguns programas livres, inclusive na educação, para fazer monitoramento, para aperfeiçoar a gestão administrativa da educação, nessa perspectiva. Eu acho que o e-governo, o governo eletrônico, ele pode ter muita potencialidade e a gente pode avançar muito nessa perspectiva. Acho que a gente tem aí no mercado um grande combate, é o combate da perspectiva basicamente capitalista e uma perspectiva em que a tecnologia seja ferramenta de transformação. E eu acho que a tecnologia como ferramenta de transformação vai prevalecer. Nesse sentido, nós vamos dotar a Prefeitura Municipal de João Pessoa paulatinamente de instrumentos e de softwares livres em várias áreas para que a gente consiga estabelecer, dentre outras coisas, a legalidade, porque é muito caro quando você tem os softwares que são comerciais e que são fechados e que você precisa mantê-los, né? Se a administração pública adotar o software livre como instrumento e ferramenta, nós teremos uma capacidade muito maior de nos aperfeiçoarmos da tecnologia e de transformar esse instrumento numa coisa cada vez mais inclusiva e de possibilidade de uso de todo e qualquer cidadão. Então vamos agora para mais perguntas do Twitter. Agora uma pergunta de Ceissa Média, uma twitteira que sempre nos acompanha. Obrigada, Ceissa. Qual o seu compromisso, Estela, com o Centro de Zoonoses? Eu quero imediatamente no Centro de Zoonoses implantar um atendimento aos animais que produza a esterilização e também campanhas constantes de adoção de animais. É uma perversão o que a gente tem feito com relação aos nossos animais domésticos que transitam ainda pela rua, gatos e cachorros principalmente, onde nós temos a necessidade de ter uma atitude mais humanista com relação a essa espécie que são tão próximas da gente. Acho que é necessário. Eu fui uma criança criada cheia de bichos. Eu tive vários cachorros na minha vida e tenho memória, e hoje ainda tenho uma pretinha que é uma cadela linda e maravilhosa, que eu tenho muito afeto por ela. E eu sei que a maioria de nós temos essa relação que deve ser cada vez mais de preservação com a nossa espécie e com aquelas que estão mais próximas da gente, e com todas, né? Porque na verdade a nossa sobrevivência depende desse ecossistema diverso. Então o que é que a gente vai fazer nos zoonoses? A gente vai implantar a esterilização, na verdade um tipo de um hospital veterinário que mantenha isso, e uma campanha permanente de adoção, tratamento e adoção. E vamos estabelecer convênios com todas as associações que são amigos dos animais, que podem colaborar muito com esse processo. Eu tenho sido sensibilizada ao longo do tempo que estou em campanha. Tenho, inclusive, tirei da nossa caminhada os fogos noturnos, porque além de perturbar idosos, crianças, também deixam os cães enlouquecidos, e nós vamos avançar muito na perspectiva de ter uma relação mais humanista, mais solidária com os nossos animais domésticos e os nossos animais que estão na rua, mas que têm essa relação de afeto com a gente.
Vamos para mais pergunta do Twitter, Raíza. Aliás, vamos aproveitar e vamos agradecer os twitteiros. Quem que tá tweetando aí, fazendo pergunta para Estela? A lista aqui é grande, viu, William? Nós temos Alicia Freire, Laílson, Lorival Júnior, Leandro, Murilo Nunes, deixa eu achar mais aqui, Lidiane, Ricardo Nascimento, Júlio Zinga, Isaac Roosevelt, Natália Melo, Carol Lubambo. Gente, a lista daqui é enorme. Mas vamos para mais uma pergunta. Agora uma pergunta de Pamela Borel. João Pessoa tem forte vocação turística. Podem pensar em aquário municipal na orla ou na beira do Sanhauá, no centro histórico? Pamela é uma futurista. Obrigada, Pamela, pela sua participação. Na verdade, existe uma proposta de um aquário ali na falésia do Cabo Branco, né? É uma possibilidade muito grande. Ali a gente tem uma biodiversidade muito grande, não só de criaturas marinhas, mas também da nossa biologia. Inclusive, eu fui convencida disso um tempo atrás, e nós podemos sim, é possível ter um aquário, acho que provavelmente na nosso extremo do Cabo Branco, representando mais a riqueza do Atlântico do que propriamente do Rio. Lá no nosso Porto do Capim, no Rio Sanhauá, a vocação ali é que a gente recupere, reestruture aquilo tudo lá, para que a gente tenha ali uma referência de esporte náutico internacional, porque todos as pessoas que visitam João Pessoa, e eu como secretária de Planejamento tive a oportunidade de receber alguns interessados nisso, disse que o Rio Sanhauá, se desassoreado e se bem organizado, é na verdade um dos 5 pontos mais importantes e estratégicos para o esporte de regata, o esporte náutico, e eu acho que a gente pode investir e transformar João Pessoa numa cidade no roteiro internacional através do esporte náutico. Isso é uma visão de futuro, assim como o aquário público é uma visão de futuro, e nós vamos ter os dois. Estela, vamos a mais uma pergunta do Facebook agora. Leonardo Leandro, deve ser uma homenagem à dupla, né? Pergunta qual a sua opinião em relação às pesquisas eleitorais. Leonardo e Leandro. Leonardo e Leandro, uma pessoa só. Leonardo, na verdade, eu acho que as pesquisas... Eu sou uma profissional de comunicação e eu acho que as pesquisas, elas cumprem uma função. Lógico que cumprem uma função. Existe uma tendência humana e as pesquisas terminam medindo em determinado momento essas tendências. A pesquisa nasce na perspectiva do comércio e da publicidade, e ela migra para essa coisa do eleitorado. Com o eleitorado, o comportamento é diferente, né? Principalmente na cidade de João Pessoa. Sobre pesquisa tem algumas questões. Primeiro, que as pesquisas todas elas são falhas do ponto de vista de metodologia. Segundo, a população eleitorada de João Pessoa tem muita desconfiança e não gosta de revelar o que realmente vai fazer e o que pensa. João Pessoa sempre foi considerada uma cidade sui generis na forma de responder pesquisa. Terceiro, pesquisa nunca ganhou eleição. Quem ganha eleição é a urna. Então, meu sentimento com relação à pesquisa é nem ficar triste quando elas me põem para baixo, nem ficarei alegre quando elas me colocarem para cima. Ganha-se a eleição quando abre-se a urna e quando vê de fato o que é que o eleitorado de João Pessoa está sentindo com relação ao seu futuro, e é nessa perspectiva que eu tenho trabalhado. Raia, tem mais pergunta do Twitter? Tem muitas perguntas, inclusive da vida pessoal dela, de como era a vida dela como gestora no planejamento, mas acho que já se sentem contemplados, porque Estela já falou um pouco, né? Mas temos aqui uma twitteira, a Laís Line, querendo saber através de quais recursos Estela pretende implantar a inclusão social no programa de alfabetização. Então, falei aqui rapidamente, mas volto a falar. Eu aprendi com um grupo da UDV, e que foi muito importante para mim, que existe uma ferramenta de tecnologia. Eu quero trabalhar a alfabetização e inclusão digital concomitantemente. Significa que nós vamos adotar a ferramenta dos computadores para que a gente consiga atrair e consiga fazer com que a alfabetização seja mais rápida e seja mais eficiente. Nós teremos a alfabetização digital destinada a jovens e adultos e também a estudantes da grade curricular normal. Isso a gente vai fazer paulatinamente, cujo método, e aí o método da alfabetização é uma cópia do método de Paulo Freire, né? A metodologia dentro do computador é o método de Paulo Freire, e nós vamos fazer isso como uma meta dentro do governo. João Pessoa tem um indicador de alfabetização menor, de analfabetismo menor do que a média do Estado, mas ainda é muito grande, em torno de 8,5% da nossa população,
quando você pensa que isso precisa ser erradicado. Toda pessoa e todo cidadão precisa saber ler e escrever fluentemente, porque isso não é um dom, isso é uma necessidade da humanidade. Para a gente fechar o nosso programa, uma última pergunta, seguindo no tema educação. O José Ramalho pergunta para você sobre outros candidatos que falam em escola em tempo integral, e cita até um dos candidatos, diz que em 10 anos de governo não implantou nenhuma. Qual é a sua meta real de implantação de escolas de tempo integral? E acho que tem, aqui eu vejo pelo Facebook muita gente confundindo, qual é a diferença entre escola integral e educação integral? Acho que eu falei um pouco disso. A educação é você pensar na estrutura, nos recursos pedagógicos, é você saber que o cidadão, que o estudante vai ter que estudar matemática, português, ciência, geografia, história, mas que ele no segundo turno vai ter robótica, vai ter química, vai ter uma disciplina de violão, de violino, vai ter bandas de fanfarra, vai ter cultura e vai ter esporte para praticar. Ele vai escolher dentre as oficinas que ele vai fazer e também, e aí eu acho que a gente vai crescer muito nos temas transversais que nunca tiveram oportunidade de estar na grade curricular. A gente inventou os temas transversais e não conseguiu dar substância a ele. Com o tempo integral, a gente pode substancializar o debate sobre cidadania, sobre direitos sexuais, sobre sexualidade, aquilo que eu falava com relação à reprodução humana e com relação à capacidade do jovem usar a prevenção como ferramenta de autoproteção. E nós temos essa perspectiva. Educação é uma coisa, escola é outra. A escola é a estrutura, a educação é a estrutura mais o conteúdo. Então nós vamos fazer essa perspectiva de estrutura e conteúdo. Nós temos hoje 12 escolas das 95, as 95 vão precisar se estruturar para poder adequadamente fazer a educação e nós temos a perspectiva entre os recursos que nós temos e o tempo que nós temos de chegar a 70%, entre 65% a 70% da rede funcionando em tempo integral. Estela, a gente quer aproveitar para agradecer a sua presença nessa primeira edição do nosso Estela ao Vivo, que vai se repetir até o fim das eleições. A gente quer agradecer aos mais de 3.000 internautas que acompanharam o programa ao vivo. A gente quer agradecer todo mundo que esteve no Twitter usando a hashtag Estela ao Vivo e todo mundo que esteve na fanpage da Estela, facebook.com/fanpage da Estela, comentando, dando sugestões. Estão todas anotadas aqui, a gente vai repassar todas elas para a Estela depois, que vai analisar e provavelmente muitas delas podem até entrar no plano de governo de Estela. Raíza, eu tenho obrigado que pela agradecer, presença. né? Estaremos aqui juntos a partir de hoje, todos os domingos, eu, William e Estela, e espero que vocês também, internautas. E obrigada também por tornar o Estela ao Vivo o top do Trend Topics João Pessoa, né? Vamos lá. Obrigada, Estela. Eu agradeço a vocês. Vocês estão de parabéns. A equipe de comunicação da campanha está show de bola. Eu agradeço aos internautas, a colaboração que vocês fizeram, a participação que vocês fizeram. Eu acho que a gente está estreando e inovando com essa ferramenta. Nós somos a candidatura que estreamos com essa ferramenta. Espero ter respondido adequadamente. E espero que em outros momentos a gente possa avançar ainda mais. Eu deixo uma mensagem aqui para vocês, uma mensagem para o futuro. Eu volto a dizer, a política foi feita para o bem comum. É preciso que a gente coloque na política pessoas que sejam imbuídas desse sentimento. A política não é carreira. Ela deve ser encarada muito mais como um sacerdócio, muito mais como uma missão, do que propriamente como uma projeção da vida pessoal. E é necessário que a gente faça a melhor escolha, porque da escolha do dia 7 depende o futuro da nossa cidade. Eu tenho dito que quem anda para trás é caranguejo. O ser humano quer ver um futuro melhor. A gente quer que os filhos sejam melhores do que nós fomos, que os netos sejam melhores do que os filhos, que os bisnetos nos superem. E é nessa perspectiva que a gente trabalha, de fazer o nosso melhor no tempo que nós temos para que a cidade cresça, para que a cidade seja mais generosa, para que a cidade seja mais justa e que a cidade seja, sobretudo, uma cidade boa de se viver para a gente e para as gerações futuras, porque João Pessoa é linda e merece ser bem tratada. Eu agradeço de novo, Estela, e a gente volta domingo que vem com mais um Estela ao Vivo, não esquecendo, dia 7 de outubro, na urna é Estela, é 40. Boa tarde, pessoal, até semana que vem. Minha preciosa idade, minha